vocês? Eu sou Lilith, para quem não me conhece, esse é o canal Lilith Assim Eu Sou. E hoje a gente vai estar ensinando vocês a fazer um pão caseiro maravilhoso que não vai leite nem ovo, é bem fácil de fazer. E não se esqueça de deixar o like para fortalecer o canal. Se não é inscrito, se inscreva, compartilhe os vídeos, mas assista antes. Então, bora pro vídeo. E já! Olá pessoal, vamos então aprender a fazer um pão caseiro, né? Um pão que é muito fácil de fazer, até mesmo quem nunca fez, essa receita é muito fácil, tá? E esse pão, né, ele, o diferencial dele, o diferencial é que ele não vai nem ovo e nem mesmo leite, tá? Você pode fazer com água, tá? E não vai ovo, tá? Então, assim, para pessoas que têm intolerância, muitas vezes, para veganos, né? Certo? Então, que não ingerem nenhum tipo de nada que venha, né? De animais, né? Certo? Então, também pode fazer isso daí normalmente. Ah, mas se eu quiser colocar o leite, eu posso? Não por ovo? Pode. Aí é você que sabe, né? Mas é um pão assim que fica muito bom, tá? E vai poucos ingredientes, ok? Então, ó, o que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de 1 kg de farinha. Então aqui nós já temos na tigela 1 kg de farinha, tá? Qualquer farinha, não precisa se preocupar com, tem que ser com fermento, tem que ser com... Não, qualquer farinha que você tenha aí, ok? 1 xícara de óleo, tá? 500 ml de água morna, tá? Eu geralmente, o que eu faço? Eu rodo nesses copos de medidas mesmo, né? Eu rodo no micro-ondas por 1 minuto, né? Dá uma temperatura boa, tá? Se você for esquentar no fogão, aí você tem que prestar atenção que não pode deixar quente demais, né? Porque senão acaba estragando o fermento, né? Acaba cozinhando o fermento e daí ele não faz efeito. Então tem que estar morno, tá? Aqui eu tenho 1 colher dessas aqui, tá? 1 colher de sal, 3 de açúcar e os fermentinhos, né? Esses fermentos biológicos, tá? Pode ser usado um desses só para a receita, tá? Um desses só já é o suficiente. Eu tenho 2 aqui, eu vou usar os 2, tá? Mas um deles já é o suficiente, ok? Então o que a gente vai fazer aqui? Então, vamos fazer o seguinte, vamos misturar o fermento primeiro, tá? Cortar aqui, tá? Então coloca o fermento aqui, espalha, depois vamos misturar. Vamos misturar os ingredientes secos, tá? Vamos misturar bem os ingredientes mais secos, que facilita a nossa vida. Então, o açúcar, o sal, ok? Aí dou uma mexida aqui, dou uma misturada, certo? Misturou certinho. O óleo, ok? Também dá uma misturada. Pessoal, uma dica importante quando você vai fazer pão ou fazer essas massas, né, que depois você vai ter que colocar a mão na massa, vamos dizer, né? Num primeiro momento, você usar uma colher de pau, usar uma colher que você tem aí, que você gosta de usar, para misturar e deixar para colocar a mão só realmente no momento em que você vê que a massa que não dá mais para mexer com essa colher, né? Ok? Aí a gente põe a água. Aí na hora que você vê que não dá mais para mexer realmente, aí você põe a mão. Por quê? Porque você evita de ficar grudando muita massa na mão. E nesse momento aqui, por exemplo, você coloca a mão aqui e já começa a grudar, né? Então, ó, vai mexendo bem até você ver que ela vai ficar mais seca. E você vai conseguir mexer sem que ela grude tanto na sua mão. Vocês podem estar perguntando, mas é só isso de farinha? Não vai precisar
e acrescentando farinha e tal. Não, na verdade, não precisa, na verdade. Vocês vão ver que só misturar esse 1 quilo com esses ingredientes aqui, nessas medidas, a massa já vai ficar prontinha para crescer e depois ir pro forno. Ó, aqui ó, a massa já vai ficando pesadinha de mexer com a colher, já vai ficando mais difícil, tá? Ela vai grudar um pouquinho? Vai grudar um pouquinho, mas não tanto como se você mexesse naquela hora que os líquidos ainda não estão misturados. Então nós vamos pegar aqui agora. Começa então a sovar a massa, a misturar, né? Agora misturar ela direitinho, né? Porque ela ainda não tá no ponto, então vai precisar ser bem misturada. Eu gosto muito de fazer o pão em dias bem quentes, né? Como hoje, por exemplo, tá um sol bem forte lá fora. Por quê? Porque depois a gente vai colocar essa massa para crescer no sol, tá? Então, assim, conforme a gente vai mexendo a massa, você já vai sentindo a leveza dela, vai sentindo assim, quando ela tá bem leve, né? Ela tá assim, bem suave. Vou segurar um pouquinho. Ó, veja pessoal que, ó, que praticamente já misturou tudo, ó. Tá, ó, não tem né, não tem farinha solta mais, ó. Ela aderiu toda. Então, quer dizer, não vai precisar acrescentar nada de farinha aqui. Se você quiser tirar de dentro do recipiente e amassar ela na bancada, assim, na mesa, né? Você pode fazer isso também, tá? Eu geralmente tiro daqui e coloco pra quando eu vou abrir ela depois, né? Pra depois fazer os pães. Ó, basicamente a massa é essa aqui, tá? Molho fermento. Colocou já? Sim, fermento eu coloquei junto com a farinha. Eu misturei junto com a farinha, o açúcar e todos os ingredientes secos primeiro. No lugar da água, pode usar o leite ou leite de soja, se quiser? Pode sim, desde que ele seja morno. Lembrando que esse tipo de fermento, o fermento que a gente faz o pão, fermento biológico, ele, a ação dele acontece por causa da temperatura, né? Por causa dessa água, tem que ser essa água morna, não pode ser água fria e não pode ser água quente, fervendo. É água morna, para ele poder fazer o efeito dele. É diferente do fermento, né? O outro fermento químico que a gente usa para fazer bolo, né? Ele é diferente. Então ele precisa dessa água morna. Essa então, massa, se quiser, dá para colocar nela gergelim, né? Colocar o quê? Aquele negócio de hambúrguer. Aquela sementinha. É gergelim. Gergelim, sim. É que a massa ela é a básica. Depois você pode utilizar o que você quiser nela. Você pode usar ela para fazer ali os pães recheados. Hoje eu vou fazer o pão simples, né? Mas você pode fazer recheá-lo. Você pode colocar gergelim nele, né, por cima. Quem gosta de um pão de torresmo pode usar ela também para colocar um torresmo. Aí ele é assim, essa aqui é a massa básica. O que você depois vai acrescentar assim de recheio ou de, né? Aí é você que sabe o que você quer. Mais pra frente a fazer. gente grava fazendo recheada. Né? Isso. Então aqui ó, a massa depois ó, misturou bem. O que nós vamos fazer? Nós vamos deixar crescer, tá? Tempo de crescimento. Eu geralmente não tenho muito essa questão de tempo não, sabe? Minhas receitas assim, quando eu estou fazendo, eu vou muito olhando, né, tal, mas é pelo menos 1 hora, eu acredito, né, pelo menos 1 hora, tá? Então depois disso você pode fazer alguma outra coisa e depois você vai lá dar uma olhadinha. Para crescer, como hoje tá sol, eu vou colocar no sol, o que eu vou fazer? Eu vou colocar essa massa, eu vou colocar dentro de uma sacola plástica, tá? Ou de se você não tem até sacos de lixo mesmo, pessoal, né? Esses sacos preto de lixo também é bom, né? Escuro é bom. Aí você pode fazer o quê? Você pode colocar a bacia
né? Cobra dentro e tal, amarra bem e põe ela no sol. Mas dá pra colocar naquele tapoé também. Eu tenho também essa, né? Como nós temos aqui essa... que fecha, né? Ok, isso daqui, a gente pode aproveitar isso aqui também, ó. Então, eu vou fazer isso. Vou fechar, que é plástico também, sabe que o plástico ajuda bem a aumentar a temperatura, né? Pra fazer essa massa crescer. E daí eu vou deixar ela lá no sol, tá? Tem que deixar ela protegida, né? Se você vai colocar numa área externa, protegida, né? Pra não entrar nenhum tipo de impureza ali, né? Tal de poeira, alguma coisa assim, tá? Outra coisa, mas e se eu não tiver sol e quiser fazer? O que geralmente eu faço? Eu embrulho também dentro de um saco plástico, de alguma coisa assim, tal, né, lá dentro, e depois eu pego assim, enrolo no cobertor, tá? Pega cobertores assim, enrola bem assim, tal, e põe no lugar, deixa lá dentro no quarto, em algum lugar assim, que ele vai aquecer bastante o recipiente. Tá? Também dá para ser feito isso, né? Já fiz pães à noite, né? Também acontece assim, a gente pega e dá um jeito, porque ela tem que aquecer para poder crescer, ok? Então eu vou levar ela pro sol, né? E depois eu vou mostrar para vocês como que ela ficou depois que do tempo de crescimento, né? Para vocês verem como que ela ficou, ok? Então é isso, gente. Não esqueça do like, se inscreva no canal e já já a gente volta. É isso aí. Ó, pessoal, voltamos aqui, agora a massa já cresceu, ó, então vocês vão ver aí, ela dobrou praticamente de tamanho, né, ok, né, então o que a gente vai fazer agora? Nós vamos tirar ela daqui e vamos colocá-la aqui pra gente poder trabalhar ela para fazer os pães, né, então eu costumo dar mais uma amassadinha assim. Certo. E depois o que eu faço? Faço assim, eu vou abrindo, né? Assim, fazendo um rolo. Depois eu corto, ó, então pra gente fazer. Lógico que você pode fazer os pães do tamanho que você quiser. Divida assim, mais ou menos, né? Vai sair um pouquinho maior que o outro e tal, mas aí você faz do jeito que você quiser, ok? Daí eu vou abrir. Essa massa. Se você tiver cilindro, né, quiser cilindrar essa massa para deixar ela mais fina, né, deixar ela mais leve, também você pode fazer. Mas não tem rolo, esses rolos assim, né, de abrir massa e tudo mais. Pode ser uma garrafa mesmo. Ok? Aí você abre, né? E depois você vê. A superfície que você estiver usando para fazer isso, você precisa jogar um pouco de farinha, né? Para ela não grudar também, tá? Aí, pessoal, a gente vai colocar. Você pode colocar em assadeira grande. Aqui no caso eu vou usar essas assadeiras de pão de forma, né? Que a gente fala, tá? E ok, vou colocar aqui, né? A gente pode fazer um corte assim também, ó, né? Aqui assim, tá? E deixar. Essas assadeiras elas já estão, né, untadas, tá? Com um pouquinho de óleo, ok? Vamos precisar do outro, mesma coisa, vamos abrir.
que você acha que Fica bonita a massa, né? fica? E esses escurinhos da massa, pessoal, assim, às vezes tem algumas farinhas que são um pouco mais brancas, algumas farinhas são um pouquinho mais escuras. E na hora que você mistura o óleo, né, muitas vezes fica assim, né, mas ele vai depois se dissolver na massa na hora que estiver no forno, tá? Por causa também do fermento, né? O fermento, ele é acinzentado, né? Ok. Então a gente vai colocar aqui também, ó. Deixa eu virar assim, mais fácil. Fazer uns cortezinhos que ajuda a abrir, né, um pouquinho mais a massa. Pra cá. Quem gosta de massinha frita, pessoal, também essa massa fica gostosa pra fazer isso. Você corta depois e frita para comer também, é muito bom. Também dá pra fazer aqueles biscoitos doces, né? Eu utilizei essa massa também. Tá certo que só que naquela massa, aquele dia eu coloquei ovo. Mas dá pra fazer também assim, como eu fiz sem o ovo. Fiz ela doce e fiz aquelas rosquinhas, fiz umas rosquinhas doces. Ficou muito bom. Vou esbraçar também. Ai, que bonitinho. E última aqui. Esse aqui acho que vai ficar um pouquinho maior que a parte do meio, né? aparecendo lá pra gente. Nino. O Nino só na observação, né? É só observando o que a gente tá fazendo. Tá? Um pouquinho maior que os outros. Na hora de cortar eu não fiquei medindo muito não, né? Esse maior vai ser meu. E aqui. Vai dar aquele charme, esse cortinho. Ok. Também, pessoal, se quiserem também pode pincelar, né? Tem gente que pincela assim com manteiga, né? Assim, né? A manteiga assim só, né? Derrete ela e pincela com manteiga. Tem gente que pincela com gema de ovo, assim, né? Sabe que dá pra fazer também a massa doce, pincelar com calda de açúcar, né? Sim, também com coco, né? Colocar coco Fica também. ótimo. Tá? Daí você pode usar sua criatividade, tá? Depois deles assim pronto, pessoal, vocês podem deixar eles crescerem mais um pouco, tá? Pode colocar, né, assim no sol novamente, se quiser, se tiver ainda sol. Agora já tá assim meio final da tarde aqui, o sol já tá meio que indo embora, mas também, ou dá pra deixar, ou pode deixar eles assim mesmo no lugar, né? Cobrir eles com pano e deixar eles mais um tempinho para eles daí crescerem mais um pouco. Veja bem que eles já estão, né, crescendo na verdade, né? Da hora que a gente colocou aqui, ó, eles assim, eles já vão crescendo um pouquinho mais. Ai, que bonito, certo? gente, olha isso. Então, se quiser, pode, assim, no caso, o nosso forno, que a gente vai colocar agora,
só cabe 2 assadeiras dessas de cada vez, é um forno elétrico, né? Aí vai, assim, de repente você vai colocar no fogão, no forno do fogão, né? É um forno grande, então você pode usar assadeiras grandes. Se você não tiver dessas assadeiras, pode usar aquelas assadeiras que você tiver aí, né? Para colocar 2 pães juntos, 3. Pode fazer pães menores também, se você quiser, né? Pãezinhos pequenos, mais redondinhos, né? Faz tipo umas bolinhas assim para ficar mais redondinho, tipo com hambúrguer. Aí você vai do jeito que você quiser, tá bom? Então agora assim a gente tem que assar 2 de cada vez, enquanto isso tudo crescendo, tá? E a gente vai assar, como eu falei, né? Eu não sigo muita questão de tempo. Tudo que eu vou fazendo no forno, assim, né, tal, eu vou olhando, sempre vou dando uma olhadinha. No forno também eu costumo deixar ele assar com os 2 queimadores, né? Assim, ao mesmo tempo. Daí depois de um tempo eu deixo só o queimador de baixo para poder dar uma boa assada por baixo. E depois, por último, eu coloco de cima para poder corar por cima, tá? Aí vai do jeito que você está acostumado com o seu forno. Mas assim, vai dando sempre uma olhadinha, né? Prestando atenção para não queimar. Mas eles costumam assar bem rápido, ok? Então a gente vai levar para o forno agora já para... Antes de levar para o forno, eles não podem esquecer do quê? Não esqueça do like, tá? Sempre dá o joinha aí. Se não é inscrito, se inscreva. Se inscreva aí. Compartilhe o vídeo. Com certeza, tá, pessoal? E assim, quando a gente tiver mais receitas fáceis, assim, né, pra gente poder tá passando pra vocês, a gente vai estar passando. Lembrando, assim, eu não sou chefe de cozinha, né? Nem a Lilith a gente é curioso, pega as receitas, faz, dá certo, a gente gosta de estar passando, né? No canal tem outras, né? Tem outras receitas no canal aí. Tem bolo de maçã, bolo de arroz cru. Isso. Procura aí que vocês vão encontrar, ok? Do queijo, né? Tem do queijo caseiro, isso é verdade. Tá bom? E assim que a gente vai colocando outras receitas fáceis aí pra vocês, tá? E assim que vocês fizerem, se deu certo, comenta, tá? Deu certo, comenta aí que é muito importante pra gente, comentários de vocês também. A gente vai deixar a receita na descrição do vídeo. Ok, pessoal? Então bora pro forno. Vamos pro forno e depois nós vamos mostrar o resultado. Olá pessoal, voltamos aqui então para mostrar para vocês, né, depois de assado, né, que nós temos os 4 pães, como eu falei, né, cada um fica de um tamanho diferente, porque na verdade quando a gente cortou a massa ali, a gente não ficou medindo corretamente um ou outro, né, a gente gosta de pesar também, se você tiver uma balancinha, quiser pesar, né, para ver se todos saem mais ou menos do mesmo, né, com o mesmo peso, tem todas essas questões aí que vai daquilo que você deseja, né? Ele ficou assim bem moreninho aqui, né? Assim, o forno nosso ele tá meio desreguladinho lá, tem que tomar cuidado, né? Você não chegou a queimar, né? Mas tem que prestar bem atenção, porque quando você coloca o forno para corar, ele tem que prestar bem atenção nisso. Então, como vocês veem assim, ó, esses 2 aqui que ficaram um pouquinho maior, eles também acabaram ficando maior porque eles ficaram mais tempo. Como eles foram colocados depois, né, na segunda leva, vamos dizer, eles cresceram um pouco mais fora do forno, né? Então quando eles foram no forno eles já estavam assim com um tamanho bem maior. E esses outros foram os primeiros que foram assados, né? Mas aquilo que eu falei, você pode colocá-los de novo para crescer novamente antes de pôr no forno. É que nós terminamos aqui de fazer e já colocamos os primeiros no forno, ok? Então, ó, para vocês verificarem, ó, vou tirar aqui da forno, ó, tá? Bem coradinho. É legal também vocês fazerem o seguinte depois, pessoal, ó, vocês virarem eles, né, na forma mesmo, ou se quiser tirar, colocar em outro lugar, para eles dar uma enxugadinha por baixo, porque eles saem do forno, eles são bem quentes, então eles vão esfriar e aqui a parte de baixo costuma ficar um pouco molhadinha, então para poder, né, dar uma esfriadinha, eles poderem dar uma secadinha, vocês viram eles, ok? Viram ele ao contrário ali, deixa secar um pouquinho.
E o resultado é esse. Então, é um pão que fica bem fofinho, né? Bem gostoso, tá? Quiserem fazer mais, é só aumentar aquela receita, né? Só duplicar, né? Aquela receita, tá? E é isso. Depois, mais pra frente, eu quero ver se eu consigo trazer para vocês, né? Um outro pão que fica bem gostoso também, fica bem parecido com o pão de forma mesmo, que é um pão sem sovar, tá? É uma massa, ele é uma massa assim que não dá para sovar, tá? Aí vocês vão ver realmente, fica um pão bem gostoso também e vamos preparar para um outro vídeo, ok? Então é isso, pessoal, tá? Façam, se gostarem, coloquem nos comentários aí pra gente, tá? Pra gente saber que vocês também tentaram fazer, que deu certo, tá bom? E é isso. Então é isso, até o próximo vídeo.